Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Curiosidade Expressa e para darmos sequência no episódio 7 da sexta temporada, vamos debater sobre dois criminosos, o Chris McLean versus Glenn Quagmire. E olha, hoje a gente vai provar como um apresentador de TV com um colar de concha super brega e um piloto de avião que tem Gigit como bordão são, na verdade, psicopatas muito mais perigosos do que vilões de fantasia, sabe? Aqueles que tentam destruir o universo. Mas, antes da gente abrir esses arquivos criminais, o especialista tem um alerta que é, assim, absolutamente crucial para quem nos escuta hoje. Exatamente. Antes de mergulharmos nessa imersão de fato, é fundamental traçarmos uma linha bem clara aqui. Com certeza. Embora a nossa análise de hoje seja bem profunda, utilizando perfis psicológicos sérios e termos gerídicos do mundo real, nós estamos lidando estritamente com dois criminosos do mundo dos desenhos animados, certo? Sim, personagens fictícios. Isso. O Chris McLean, da franquia Drama Total da Cartoon Network, e o Glenn Quagmire, de Uma Família da Pesada. Não estamos falando de figuras reais, mas sim de construções narrativas extremas, né? O nosso objetivo é usar essas caricaturas para entender como a mídia retrata e muitas vezes mascara a psicopatia. O alerta tá dado e é muito bem-vindo porque a coisa vai ficar bem densa. A nossa missão hoje é, estruturar esse debate contrastando dois tipos de maldade que operam de formas muito diferentes. De um lado, a gente tem o cenário do mal institucional, puramente burocrático e corporativo do Chris, e do outro, a esfera privada, íntima e visceral do Quagmire. E a grande questão que me fascina é, como o carisma superficial desses dois mascarou durante anos, na televisão, condutas tão hediondas. Essa é a grande pergunta. Né? Para entender como eles chegaram lá, a gente precisa olhar para o motor dessa maldade. O que leva esses caras a buscar ativamente o sofrimento de terceiros? Olha, o que é fascinante aqui é o quão opostas são as raízes dessas motivações, embora, claro, o resultado final seja uma destruição humana terrível. Vamos analisar o perfil psicológico do Chris McLean primeiro. Vamos lá. Ele sofre de um narcisismo maligno muito profundo e a origem disso é super específica, nasce de um ego fraturado. O Chris é uma ex-estrela adolescente, um ex-membro de uma boy band fracassada chamada Fametown. Nossa, verdade, a Fametown. Sim, e o ostracismo, a perda da relevância, simplesmente o quebraram. Então, quando ele ganha poder absoluto naquele reality show, ele não está apenas apresentando, sabe? Ele está punindo a nova geração. Caramba, faz todo sentido. Ele quer destruir física e mentalmente os adolescentes que têm um futuro que ele sente que perdeu. O ego dele só se alimenta através da degradação dos mais jovens. É quase um vampirismo de juventude, né? Tô chocada. Ele meio que suga a vitalidade dos participantes para se manter nos holofotes. É exatamente isso. Mas o Quagmire, porque ele não tem uma emissora de TV por trás dele alimentando esse ego gigante. O Quagmire é um caso muito mais clínico em termos de trauma de desenvolvimento. A predação sexual crônica dele tem raízes em uma infância severamente traumática. Ele cresceu com uma mãe completamente negligente, que era sexualmente promíscua e não impunha nenhum tipo de limite ou proteção. Isso quebrou totalmente a compreensão dele sobre o que é consentimento e sobre os limites do corpo do outro. Pesado. Muito pesado. E aqui está o ponto crítico da nossa análise. Em vez de buscar ajuda para esse trauma, ele o transformou em uma arma. Ele usa a própria vitimização como um passe livre na cabeça dele, para perpetuar um ciclo infinito de abusos contra outras mulheres. Nossa, isso me dá calafrios. Especialmente quando a gente olha para o catálogo do terror desses dois. Porque, sabe, no formato de desenho animado, tudo acontece muito rápido, a gente ri e passa para a próxima cena. Sim, a comédia anestesia. Exato, mas quando a gente coloca no papel, a lista de atrocidades do Chris inclui tentativa de homicídio, cárcere privado, uso de adolescentes em trabalho escravo e tem os crimes ambientais gravíssimos. Os piores possíveis. Eu lembro do lixão nuclear na ilha Wauanaqua. Ele literalmente despejou resíduos radioativos no acampamento porque era mais barato do que reciclar. Sim, e não podemos esquecer das consequências diretas dessa radiação, né? Tivemos a mutação genética da Dakota. Meu Deus, a Dakota! Ela entrou no programa como uma adolescente normal,
mulher deu um pouco mimada e saiu como um monstro radioativo de 3 metros de altura. Bizarro. E sem contar o Ezekiel, que foi trancado no porão do avião do programa, exposto a material tóxico e isolamento severo, até regredir a um estado completamente feral, perdendo a própria humanidade. E o Chris observava isso e achava excelente para a audiência. É um absurdo. E por outro lado, a lista do Glenn Quagmire é um pesadelo que não tem absolutamente nada de cômico. A gente tá falando de estupro, incluindo aquele crossover bizarro onde ele ataca a Marge Simpson. Aquele episódio é bem controverso. Muito. Temos zoofilia, necrofilia, tráfico internacional de humanos e, no material de pesquisa apareceu um termo que acho super importante a gente esclarecer. Pode falar. O material fala sobre efebofilia. Para quem nos escuta e talvez não conheça o jargão jurídico ou psiquiátrico, a efebofilia é diferente da pedofilia porque foca especificamente na atração doentia por adolescentes em fase de puberdade, certo? O que explica perfeitamente aquela obsessão constante e nojenta dele pela Maggie Griffin. A sua definição está corretíssima. A atração pela Maggie Griffin não é uma piada recorrente, sabe? É uma documentação de assédio predatório contínuo. É agonizante de assistir. Sim, e a forma como o desenho mascara isso com uma trilha sonora leve é assustadora. E se formos comparar a escala da gravidade desses crimes, nós estamos lidando com 2 vertentes de aniquilação moral. Como assim? Bom, os crimes do Chris, especialmente a negligência ambiental e as mutações, afetam massas, destroem ecossistemas inteiros, é um mal sistêmico, tem uma letalidade pública. Entendi. O Chris é tipo um imperador romano operando um coliseu moderno, só que em vez de uma toga ele usa camisa polo e muito gel no cabelo. Ele quer o espetáculo da dor televisionado. Bela analogia. Gostei do gel no cabelo. É a cara dele, né? Totalmente. Já o Quagmire é um monstro que mora ao lado. Ele é aquele cara que bebe cerveja com a vizinhança no domingo, enquanto esconde um porão de horrores literais em casa. O mal dele opera nas sombras. E a vizinhança nem desconfia. Não. A predação sexual que ele pratica destrói a dignidade humana básica e a segurança individual. Enquanto Chris ensina ao mundo a não ter empatia pela dor alheia, ensinando o público a aplaudir o sofrimento, o Quagmire destrói a confiança mais básica que um ser humano pode ter em outro. Nossa. É um mal muito mais visceral e íntimo. O que me leva a uma pergunta que sim, me frustra muito. Como criminosos confessos que não fazem a menor questão de esconder o que são, continuam soltos? A profissão deles tem um papel enorme nisso. Exato. A resposta mais perturbadora que encontrei nas nossas fontes está nas profissões que eles escolheram. Não é coincidência. O Quagmire é piloto comercial de avião. Uhum. Ele não usa isso só para ganhar a vida. Ele usa a licença internacional de voo como uma ferramenta logística para facilitar o tráfico de mulheres, geralmente de países asiáticos. Ele viaja livremente pelas fronteiras. Ele tem passe livre. E ele se camufla na comunidade usando o arquétipo do vizinho mulherengo e engraçadão, sabe? O solteirão inveterado que fala "Jiggiti". Ninguém revida porque todo mundo acha que é só o jeito dele. O Quagmire instrumentaliza a tolerância social, pura e simplesmente. Mas o Chris McLean instrumentaliza o próprio sistema capitalista corporativo. Que é um escudo bem mais forte, né? Sem dúvida. A impunidade do Chris é o coração sombrio de Drama Total. Como ele não vai preso? Porque a indústria televisiva protege ativamente esse tipo de perfil. A audiência em primeiro lugar. O sistema lucra com a crueldade. Se os adolescentes se machucam gravemente, os índices de audiência sobem absurdamente. Se a audiência sobe, a publicidade paga muito mais. Então, a emissora encobre as ações dele. Mas, como isso se sustenta legalmente se uma adolescente quebra a perna ou sofre mutação radioativa em rede nacional, as famílias deveriam processá-lo até ele perder o último centavo? Na verdade, o Chris é protegido por que eu chamaria de uma matriosca de contratos. Sabe aquelas bonecas russas que você abre e tem outra menor dentro? Sim, que não acabam nunca. Exatamente. Quando um pai tenta processar o Chris, ele não processa o Chris diretamente.
Ele processa uma empresa de fachada Ah, claro. que aponta para uma produtora terceirizada, que aponta para uma cláusula de isenção de responsabilidade assinada pelo próprio adolescente sob pressão psicológica extrema. A emissora cria esse labirinto legal intransponível. A ganância das emissoras blinda o Chris porque o abuso não é um erro de percurso. O abuso é o produto. Exato, o abuso é o modelo de negócios da série. Isso me faz pensar numa coisa muito atual. Se a gente tirasse esses personagens da virada dos anos 2000 e 2010 e os trouxessem para a vida real em pleno 2026, como a cultura do cancelamento afetaria a carreira de ambos? Porque a internet não perdoa hoje em dia. Olha, há uma ilusão de que a internet atual os destruiria instantaneamente. Sem dúvida, se eles operassem no nosso mundo hoje, a indignação no Twitter, no TikTok, seria ensurdecedora. Ia ser o assunto do momento. Eles seriam tecnicamente cancelados nas primeiras horas de exposição. No entanto, é crucial notar que ambos refletem problemas reais e incrivelmente presentes na nossa mídia contemporânea, que muitas vezes sobrevivem ao cancelamento. É verdade. O Chris representa muito a cultura do engajamento a qualquer custo. A gente tem influenciadores hoje no YouTube que literalmente exploram pessoas vulneráveis, forçando essas pessoas a passar por humilhações públicas ou desafios perigosos em troca de dinheiro ou visualizações. Infelizmente. O Chris seria o rei do YouTube atual. Precisamente. A audiência reclamaria muito, faria textão, mas continuaria clicando para ver o absurdo. É o hate watching, né? Exatamente. Já o Quagmire reflete algo ainda mais insidioso, que é a normalização da cultura do estupro através do humor de choque. Na vida real de 2026, comediantes e figuras públicas ainda conseguem varrer comportamentos predatórios para debaixo do tapete. Usando aquela velha desculpa. Sim, a defesa do "foi só uma piada", a geração atual que é muito sensível, a comédia atua como um escudo protetor contra o escrutínio moral rigoroso. E é exatamente por causa desse escudo de "foi só uma piada" que eu quero arrancar os dois do universo dos desenhos e aplicar o peso inflexível da justiça real aqui. Vamos lá. Considerando que eles fossem julgados no exato momento após os eventos da última temporada lançada de cada série, quais seriam as consequências perante o tribunal? Bem, se aplicarmos leis reais, vamos usar uma mistura do Código Penal canadense, de onde o Chris opera, e o Código Penal brasileiro, para nossa audiência ter a dimensão exata. Ótimo. O cenário é de falência sistêmica e encarceramento vitalício para ambos. Vamos olhar para o Chris primeiro. Ele não seria julgado apenas por varas criminais. Teria a questão ambiental. O IBAMA cairia em cima dele pelo despejo de lixo nuclear. O Ministério Público do Trabalho o indiciaria por trabalho escravo e insalubridade de grau máximo pelas condições dos estagiários e dos participantes. Sem contar os danos físicos. Tivemos sequestro, cárcere privado, lesão corporal gravíssima dolosa. As penas cumulativas do Chris passariam facilmente de centenas, quiçá milhares de anos. As multas seriam na casa dos bilhões, o que forçaria a liquidação total da emissora e da produtora. Um colapso corporativo total. Acabou o canal e o Quagmire. O Quagmire enfrentaria cortes internacionais. Pelo Código Brasileiro, estaremos falando de infrações ao artigo 213, estupro, e artigo 217-A, estupro de vulnerável. Ele seria processado por tráfico humano internacional, que é crime federal. Tem aquela questão das doenças também, né? Bem lembrado. Outra coisa que o material de origem aponta é que ele transmite doenças sexualmente transmissíveis de forma totalmente consciente e deliberada. Na lei brasileira, isso é perigo de contágio de moléstia grave. E em muitos tribunais internacionais, disseminação proposital de certos vírus letais é enquadrado até como uso de arma biológica. Caramba! Arma biológica! Mas, tipo, a gente sabe que no mundo real, bilionários da TV e predadores com muito dinheiro raramente veem o interior de uma cela comum sem lutar sujo. Com crimes tão absurdos documentados em vídeo, que tipo de defesa legal as equipes jurídicas deles tentariam usar para evitar prisão? Como mencionei, a defesa do Chris seria puramente documental e contratual. Seus advogados de alto escalão focariam na isenção de responsabilidade. Eles iriam alegar assunção de risco. Ah, de que as vítimas sabiam onde estavam se metendo. Exatamente.
argumentando que os participantes eram voluntários que buscavam a fama e sabiam exatamente em que tipo de reality show extremo estavam entrando. Eles usariam aquela matriosca de contratos para exaurir os promotores financeiramente, adiando as audiências por décadas. É a tática clássica de vencer pelo cansaço financeiro. Infantil severo gerado pela negligência materna, tentando argumentar que ele age por uma compulsão incontrolável. Tentando transformar o monstro em vítima. Tentariam transformá-lo de um predador calculista em um paciente clínico, para tentar enviá-lo a um hospital psiquiátrico de segurança mínima, em vez de uma penitenciária federal. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada de acusação aqui e empurrar isso de volta para você. A defesa de insanidade exige que o réu não saiba diferenciar o certo do errado no momento do crime, não é? Esse é o princípio básico, sim. Então, o Quagmire instala câmeras escondidas, ele constrói porões secretos na casa dele para esconder as vítimas, ele mente para a polícia na maior cara de pau. Ele sabe perfeitamente que o que está fazendo é errado e criminoso, caso contrário, ele não tentaria apagar seus rastros. Um juiz não derrubaria essa tese de insanidade na mesma hora. Você tocou no ponto fraco exato da defesa dele. A premeditação destrói a alegação de insanidade completa. Sabia. O que os advogados dele fariam, ao perceberem que a insanidade não colaria de jeito nenhum, seria tentar um acordo para a capacidade diminuída. Eles não diriam que ele não sabe o que faz, mas que o trauma o torna incapaz de se frear, implorando por clemência. Mas em um tribunal real e rigoroso, você está coberta de razão. A logística dele condena ele. A elaborada logística que ele usa através da sua profissão de piloto provaria premeditação e dolo direto. Ele seria condenado sem pestanejar. Eu assistindo a Cartoon Network, que era lotada de vilões gigantescos, né? Tinha o Aku em Samurai Jack, o Lich em Hora de Aventura, o Mojojo nas Meninas Superpoderosas. Mas quando a gente senta e compara o narcisismo do Chris MacLean com a vilania desses ícones, o Chris causa um desconforto muito, muito maior. Sem dúvida. Porque um cara engravatado com um microfone assusta mais do que uma entidade cósmica como o Lich, que queria extinguir a própria vida no universo. A resposta está na banalidade do mal. Vilões como Lich ou Aku representam um mal puramente ficcional, bem abstrato. A gente não vai esbarrar com eles na padaria. Exato. Seus objetivos são tão grandiosos, tipo aniquilação do universo, domínio de dimensões, que o nosso cérebro processa isso como fantasia. Nós não temos medo de encontrar o Aku na rua. E o Mojojojo operava a partir de um complexo de inferioridade cômico. Ele era carente, queria provar que era inteligente para o professor Otônio. Ele só queria atenção, no fundo. Já a maldade do Chris MacLean é aterrorizante, porque ela é realista, burocrática e reconhecível. O Chris não quer destruir o mundo. Pelo contrário, ele precisa que o mundo continue existindo para consumir o produto dele. Ele escolhe a crueldade diariamente, na frente das câmeras, e as pessoas batem palma. É assustador. É o choque de ver o mal vestido de corporativismo. Ele é o chefe de RH sádico. Ele é a corporação que joga lixo no seu rio e faz propaganda dizendo que é sustentável, sabe? Nossa, cirúrgico. E isso nos leva a pensar nas dinâmicas de poder desses universos isolados. O que aconteceria se a gente criasse um multiverso do caos absoluto? Gosto dessa ideia. Vamos tirar esses personagens de suas zonas de conforto e forçar uma troca de cenários. Imagina só, o Chris MacLean é transferido para o mundo de uma família da pesada, em Carrog. Ele olharia para a disfuncionalidade da família Griffin, para os abusos do Peter e transformaria aquilo imediatamente em um reality show snuff. Com certeza absoluta. E para quem da nossa audiência não está familiarizado, snuff é aquele conteúdo underground horroroso onde a dor, a morte e o sofrimento são reais e filmados para lucro. O Chris causaria desastres aéreos propositais sobre Carrog só para filmar o pânico genuíno dos cidadãos fugindo com câmeras de altíssima definição. Esse cenário transformaria uma comédia familiar em um filme de terror psicológico bem perturbador. E se invertermos a situação? Ai, me dá até medo de pensar. Coloquemos o Quagmire no acampamento Wawanakwa de drama total. O resultado é de gelar o sangue.
O Quagmire em um ambiente de confinamento total com dezenas de adolescentes vulneráveis, longe dos pais, sem celular. Um banquete para ele. Primeiramente, ele hackearia ou subornaria a produção para ter acesso a todas as câmeras ocultas instaladas em dormitórios e banheiros confessionários, garantindo um voyeurismo absoluto. Pior ainda, usando sua experiência logística de piloto, ele facilmente assumiria o controle daquele barco dos perdedores. Meu Deus. Ele não levaria os participantes eliminados para casa, né? Exatamente. Ele transformaria o transporte dos adolescentes eliminados em uma rota de tráfico humano. Que horror! Quando um participante fosse votado fora da ilha, o público em casa acharia que ele voltou para o conforto do seu lar. Na verdade, eles desapareceriam no sistema do Quagmire, vendidos ou mantidos em cativeiro em locais remotos aos quais só um piloto internacional teria acesso. Sabe o que é mais macabro do que eles se substituírem nas séries? É se eles se encontrassem e decidissem colaborar. Uma aliança. Imagina um cenário onde eles tentam recrutar um ao outro para crimes hediondos. Uma parceria sinistra que resultaria na criação de um verdadeiro império de atrocidades televisionadas. Seria o colapso ético definitivo da televisão. E a divisão de tarefas seria, assim, muito orgânica para eles. O Chris entraria com a inteligência logística e institucional, né? O cérebro corporativo. Ele montaria o modelo de negócios, os servidores de streaming na Dark Web, as campanhas de marketing cifradas. Ele seria um mestre em aplicar as torturas psicológicas iniciais, quebrando o espírito dos adolescentes e estagiários para torná-los dóceis. E quando esses jovens, tipo uma versão adolescente da Maggie Griffin, estivessem completamente desestabilizados, o Chris os terceirizaria para o Quagmire. E o Quagmire seria o executor de tudo isso. Sim, o Quagmire aplicaria os abusos físicos, o assédio e o encarceramento. E o mais doentio de tudo é que o Chris empacotaria tudo isso e mascararia para um público VIP pagante como entretenimento de vanguarda e hiperrealista. É a simbiose do mal. Um fornece o escudo legal e a distribuição de mídia, e o outro fornece a brutalidade e a satisfação dos impulsos mais sombrios. Mas a gente sabe, por estudar psicologia criminal aqui no programa, que egos desse tamanho não dividem o poder por muito tempo. Um narcisista extremo e um predador impulsivo iriam se destruir rapidinho. A ganância e a paranoia falariam mais alto. O atrito seria inevitável. Imagine um cenário narrativo final onde esse acordo dá muito errado e eles são expostos. Em vez de se unirem contra o Estado, eles se enfrentam em um debate judicial cara a cara, num tribunal conjunto, com um processando o outro e tentando jogar toda a culpa dos crimes nas costas do colega para salvar a própria pele. Quais seriam as acusações que um faria ao outro? Olha, é um excelente exercício de cinismo jurídico de altíssimo nível. Vamos imaginar. O Chris chegaria ao tribunal de terno impecável, focado puramente nos negócios. Ele processaria o Quagmire por danos incalculáveis à marca. Só pensaria no dinheiro. Exato. Ele argumentaria perante o juiz que as perversões constantes do Glenn nos bastidores da produção mancharam a reputação do reality show, afugentaram os poucos patrocinadores premium que restavam e sujaram o set de filmagem com investigações policiais constantes, depreciando drasticamente o valor da propriedade intelectual do programa. Para o Chris, o estupro não é um crime contra a humanidade. É uma quebra de contrato de relações públicas. Nossa, e o Quagmire com certeza contra-atacaria com a mesma moeda cínica. Com certeza. Ele processaria o Chris por condições de trabalho insalubres e destruição de propriedade. O Quagmire alegaria com a maior cara de pau que ele não conseguia realizar seus hobbies sossegado, porque a radiação extrema e os testes químicos malucos criados pelo Chris acabavam causando mutações nos adolescentes antes que o Quagmire pudesse chegar até eles. Ele se faria de vítima das condições do Chris. Ele reclamaria para o juiz que as meninas que ele queria assediar acabavam desenvolvendo tentáculos, força sobre-humana ou pele radioativa processando o parceiro por estragar as ferramentas do seu parque de diversões doentio. É revoltante. E se me permitirem assumir o papel de magistrado por um momento e simular o veredito de um tribunal real ao analisar esse embate repugnante de trocas de acusações.
O martelo do juiz bateria com força e celeridade absurdas. Não iam ter chance. A corte não aceitaria isenções de TV e, de forma alguma, aceitaria a defesa de trauma de infância perante confissões conjuntas tão calculistas. A sentença seria uma condenação absoluta e irreversível para ambos. Múltiplas sentenças de prisão perpétua cumulativas, isolamento na segurança máxima, sem qualquer possibilidade legal de liberdade condicional. Seria um momento histórico em que as redomas de proteção e a impunidade institucional de ambos seriam estilhaçadas para sempre. Se esses dois personagens fossem retirados de seus desenhos e trazidos para a vida real e para nossa sociedade de forma integral, operando exatamente como operam, qual dos dois geraria mais peso, qual causaria um dano mais irreversível para a estrutura da sociedade em que vivemos hoje? Olha, é a pergunta mais desafiadora da nossa imersão, porque exige ponderar qual forma de aniquilação moral é mais letal a longo prazo. O Chris McLean corrompe a própria fundação civilizatória em larga escala. Por causa da TV. A perderem completamente a empatia. Ele ensina que humilhar, machucar e explorar os mais fracos não é apenas aceitável, mas é digno de ser premiado. Ele é a própria encarnação do capitalismo sádico, onde vidas humanas são descartáveis em prol do lucro dos acionistas. Ele meio que cria uma sociedade de psicopatas passivos. E o Quagmire? O Quagmire destrói o tecido microsocial. Ele aniquila a confiança básica entre os seres humanos. A predação impune dele elimina a segurança íntima da vizinhança, do ambiente de trabalho, transformando o cotidiano das mulheres em um campo minado de violações e hipervigilância. É um terror silencioso. Sim. Concluir quem gera o dano pior depende muito de onde colocamos o peso da nossa lente ética. No dano sociológico massificado e corporativo do Chris, ou no trauma individual devastador e silencioso perpetuado pelo Quagmire. Mas, sem dúvida alguma, a presença de ambos na vida real não seria apenas um perigo criminal. Representaria um verdadeiro apocalipse moral para nossa cultura. Isso coloca tudo sobre uma nova perspectiva de verdade. Exato. E para encerrar a minha contribuição hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão final muito atada à nossa própria realidade de consumidores de mídia. Por favor. Especialmente se olharmos para o spin-off de drama Total Kids, onde a emissora pegou todo esse histórico de trauma, tortura e radiação e literalmente infantilizou a crueldade, transformando os participantes em bebês de creche. Aquilo era muito estranho. Muito responsável e abusivo. Isso nos leva a um ponto muito delicado. Será que o fato de nossa geração inteira ter crescido assistindo e, honestamente, rindo desses absurdos não nos dessensibilizou de alguma forma? Com certeza tem um efeito. Será que essa nostalgia não nos tornou o público ideal de hoje? Tipo um público que aceita passivamente as injustiças corporativas, o assédio mascarado de humor e a predação disfarçada de piada no mundo real corporativo? Nossa, isso é um verdadeiro soco no estômago para levar para casa. É assustador pensar que fomos, de certa forma, treinados para rir do colapso ético, enquanto achávamos que era só um desenho inofensivo que passava antes de irmos para a escola. É o poder silencioso da mídia. E é com essa reflexão super pesada que nós encerramos o debate de hoje. Quem nos escuta vai ter muita coisa para digerir no trajeto para o trabalho ou nas tarefas de casa. Agradeço profundamente por nos acompanharem em mais essa jornada complexa e sombria pelas mentes da cultura pop. Nós ficamos por aqui, deixando essa provocação ecoar na mente do nosso público. Afinal, ao assistirmos em silêncio... não é nem silêncio, é dando risada, de qual lado do reality show nós realmente estávamos. Um grande abraço a todos e até a próxima!